Salve Broncos Country do Brasil, meu nome é Vitor Matheus e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil para falar sobre uma vitória avassaladora e totalmente inesperada, né? Talvez nem o maior dos otimistas do torcedor do Denver Broncos esperaria sequer uma vitória contra os Cowboys em Dallas, os Cowboys que vinham de 6 jogos consecutivos de vitórias. Sem falar que o primeiro jogo que eles perderam, né, o único jogo que eles tinham perdido na temporada até então, tinha sido contra o atual campeão do Super Bowl, Tampa Bay Buccaneers. E ainda mais esperar uma vitória avassaladora, arrebatadora do jeito que foi, né? Os Broncos simplesmente dominaram os Cowboys em quase todos os níveis. Os special teams sempre nos deixam na mão, inclusive foi talvez a única jogada realmente muito ruim dos Broncos. O primeiro kickoff foi um retorno de 50, 55 jardas dos Cowboys, mas a nossa defesa foi lá e já parou os caras numa quarta descida, que não foi a única. Os Broncos pararam os Cowboys em 3 quartas descidas. Realmente foi uma atuação digna, uma atuação que a gente esperava já há muito tempo dessa defesa do Vic Fangio. Tudo bem que ela demorou um pouquinho para chegar e ela veio de uma forma talvez até épica, né? Uma semana depois de trocarmos nosso melhor jogador, entre aspas, né? O Von Miller, trocar a cara da franquia e sem falar nos inúmeros desfalques. Bryce Callahan não jogou, Malik Reed, que em tese seria o nosso edge rusher 1, não jogou também, uma lesão no quadril. Enfim, tivemos muitas lesões e mesmo assim os Broncos tiveram uma atuação impecável na defesa. O ataque fez o feijão com arroz, correu muito bem com a bola, tá? Javonte Williams com seu primeiro jogo de mais de 100 jardas. Nossa classe de rookies jogando muito bem, toda ela jogando muito bem. Patrick Surtain com um grande jogo, Javonte Williams, como eu falei, primeiro jogo de 100 jardas, muito bem. O Melvin Gordon também foi muito bem, mas o destaque do jogo acabou sendo do Javonte Williams. Quinn Miners, que acabou entrando no lugar do Graham Glasgow, que se machucou e provavelmente não está fora da temporada. Então a gente vai ver muito ou Netane Muti ou Quinn Miners. Talvez depois desse jogo contra os Cowboys o Quinn Miners tenha a dianteira nessa disputa. Baron Browning jogou muito bem. Caden Stearns, nosso safety de quinta rodada, um dos dois safeties de quinta rodada, jogando muito bem também, conseguiu uma interceptação. Enfim, toda a classe do draft tem sido muito boa, uma classe que a gente já tinha falado aqui no canal algumas vezes que era uma excelente classe, uma classe que poderia já agregar nesse primeiro ano, mas que em tese seria uma classe para o futuro. Uma classe que foi muito criticada pelo fato de não ter draftado um quarterback, no caso o Justin Fields. Eu mesmo acabei criticando essa oportunidade passada, mas como eu disse, isso é passado. Então a gente tem que olhar para frente e a nossa classe de draft desse ano, de 2021, é muito promissora. Todos eles estão jogando num nível muito decente, muito como eu posso dizer, um nível que talvez a gente não esperasse de uma classe de draft, né? Um time que tem tantas peças, que tinha, pelo menos antes das lesões, tinham tantas peças boas, tantas peças fortes, né? Principalmente na defesa, você imaginava que a maioria desses rookies não jogaria nesse primeiro ano, e estão jogando, e jogando muito bem, né? Isso é uma coisa que o torcedor do Denver Broncos tem que ficar orgulhoso e esperançoso para o futuro. Em relação ao quarterback, Teddy Bridgewater, finalmente um jogo digno, um jogo que acabou lembrando as atuações dele nas 3 primeiras semanas. Não foi nada espetacular, mas foi muito sólido, não teve nenhuma interceptação, não teve nenhum turnover, conseguiu 2 touchdowns, conseguiu uma conversão de 2 pontos, conseguiu correr, entre aspas, para um touchdown, né? Foi um sneak. Uma atuação muito sólida de uma defesa dos Cowboys que vinha jogando bem, não é uma defesa baba, né? Pelo menos nesse ano. Em anos passados era uma defesa muito fraca. Então, legal, uma coisa importante da gente destacar, que é a resiliência, né? Depois de jogar contra 3, 4 times que têm defesas ok e ter ido mal, né? Ou abaixo do esperado, ele vem com esse jogo para dar moral, né? 30-16 o jogo, mas o jogo deveria ter sido mais. Os Broncos não deveriam ter ficado só com 30 pontos. O McManus errou um field goal, o McManus errou um extra point.
que é muito inesperado. A gente sempre espera que o nosso automático acerte os extra points, mas os Cowboys também conseguiram 2 touchdowns ali no garbage time, né? A defesa já estava jogando totalmente soft, né, para evitar qualquer tipo de lesão. E bom, é isso. Acabei esquecendo do destaque do jogo defensivo, nosso calouro de 7ª rodada, Jonathan Cooper, que acabou aí virando o nosso edge rusher número 1 para esse jogo, já que nós trocamos o Von Miller. O Bradley Chubb está machucado, deve voltar para depois da bye week, que a gente vai falar já. E o Malik Reed, como eu disse, machucou o quadril e não jogou. Então, uma defesa que a gente imaginava que sofreria muito contra o até então melhor ataque da NFL. Sim, os Cowboys entraram nesse jogo como o melhor ataque da NFL em pontos e em jardas, correndo muito bem com a bola, passando muito bem a bola, né? A Amari Cooper e CeeDee Lamb, uma baita dupla de recebedores, e o Dak Prescott jogando em nível de MVP depois de voltar da sua lesão. Mas a nossa defesa foi dominante do início ao fim. E agora, o que acontece? Os Broncos estão 5-4, sim, estamos com um recorde vencedor, e a gente enfrenta o Philadelphia Eagles em casa. É um jogo que, primeiramente, se a gente ganhar, a gente já pode ser coroado como campeão da divisão leste da NFC, porque a gente vai ter vencido os Giants na primeira semana, a gente vai ter vencido o Washington na semana 8, os Cowboys na semana 9 e os Eagles na semana 10, né? Então vai ser curioso se isso acontecer. Mas é um jogo muito importante porque vai realmente dar o tom da nossa temporada depois da bye week. Por quê? Se os Broncos vencerem esse jogo, vão ficar 6-4 e vão ter tempo para poder recuperar os jogadores que estão machucados. Garrett Bowles, Bradley Chubb, né? Só para dar alguns exemplos de peso. Mas não só isso, como você precisa ganhar os jogos fáceis. E o Philadelphia Eagles hoje é um time top 5, top 10, top 5 de draft. Então é o tipo de jogo que os Broncos têm que ganhar. Jogando em casa, com a moral lá em cima, depois de uma vitória contra um contender ao Super Bowl, que é o Dallas Cowboys. Então, perder esse jogo contra o Philadelphia Eagles vai ser muito frustrante e, assim, como está sendo essa temporada, eu vou confessar que eu não me surpreenderia, né? Nada mais Denver Broncos que isso. Ganhar do seed número 1 da NFC e depois perder para o lanterna da divisão deles, né? Seria muito triste. Mas é um ataque dos Eagles que, apesar de ter algum certo talento, né? O Jalen Hurts corre muito bem com a bola, tem um braço forte. Não é um ataque que empolga muito. Devonta Smith está tendo uma temporada de calouro ok. Dallas Goedert é um bom tight end, mas também nada absurdo. É um ataque bem, não quero dizer meia boca, mas um ataque abaixo da média. E tem uma defesa que é talentosa, tem um front seven muito bom. Fletcher Cox é um baita defensive tackle, tem uma dupla boa de edge rushers, tem um cornerback interessante, que é o Darius Slay. Mas, assim, é uma defesa que a gente não deve nada a ela. Então, os Broncos têm que ser dominantes nesse jogo e têm que vencer. É isso, assim. Se perder para o Philadelphia Eagles, vai ficar muito difícil, porque a gente vai ficar 5-5 na nossa divisão, né? Que, inclusive, nós somos os lanternas da divisão, apesar de estarmos 5-4. O Kansas City Chiefs também tem 5-4. E o Las Vegas Raiders e o Los Angeles Chargers estão aí disputando a liderança da divisão. Então, se a gente quiser sonhar com uma vaga de wildcard, esse jogo é muito importante. E depois da bye week, nós temos vários jogos muito difíceis contra contenders, tanto de playoffs quanto de Super Bowl. Então, não existe nenhum outro resultado que não seja vencer o Philadelphia Eagles. Eu sei que eu já falei isso de outros jogos, já falamos isso sobre os Raiders em casa, falamos isso sobre os Browns em casa, mas a NFL é assim, todo jogo é muito difícil, só que você tem que jogar de acordo com a sua semana, né, com o momento do seu time. E os Broncos estão num bom momento. Sim, depois de ter vivido aí uma turbulência de algumas semanas, os Broncos estão bem, finalmente. Mas vamos ver como é que vai ser, tá? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um joinha aqui embaixo, se inscrever no canal que ajuda muito, a gente está chegando a 300 inscritos e se a gente puder chegar até a bye week nessa marca, a gente vai ficar muito feliz. Inclusive a gente está marcando uma super live para falar um pouquinho sobre essa primeira metade da temporada dos Broncos, né?
e esse jogo contra os Eagles vai meio que definir o tom dessa live, né? Ou a gente vai estar empolgado, ou a gente vai estar... tanto faz. A gente vai falar também sobre perspectiva para o futuro, falar sobre draft. Eu sei que vocês gostam de falar, toda vez que os Broncos perdem 2 jogos seguidos, a gente já começa a falar de draft, já começa a falar de quarterback. A gente vai falar, sim, um pouquinho disso, vamos começar essa abordagem. Ainda tá cedo, mas a gente vai falar um pouquinho. E é isso. Go Broncos, um abraço e até a próxima.